Oi, gente, nós vamos começar agora o nosso assunto de trigonometria e primeiro a gente vai estudar o ciclo trigonométrico. Bom, o ciclo trigonométrico, gente, ele consiste num círculo de raio 1 e com o centro na origem do plano cartesiano. O plano cartesiano com os eixos x e y que a gente está acostumado normalmente, tá? Então é esse que é o círculo trigonométrico. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar cada ponto dessa circunferência, tá? De maneira que ele seja associado com um ângulo, beleza? Com um ângulo que forma com o eixo x positivo, ok? Então, olha só, se eu pegar o ângulo e medir girando no sentido anti-horário, esse ângulo vai ter medida positiva. Se eu medir esse ângulo girando no sentido horário, ele vai ter medida negativa, tá? Então, quando a gente colocar ângulo positivo ou negativo, significa isso, o sentido que a gente está girando, tá bom? E a gente sempre vai começar nesse ponto aqui, que é o zero, ó, tá nessa primeira figura. O ponto que a gente vai começar vai ser aqui, ó, certo? Então, ou a gente vai girar daqui para lá, sentido positivo, e daqui para cá, sentido negativo, beleza? Então, ó, se eu tô aqui, eu girei 90 graus, eu cheguei aqui, ó. Então, esse ponto é associado a 90 graus. E em radianos vai ser π sobre 2 radianos, tá? Se eu continuar girando, ó, vou girar meia volta, eu vou chegar nesse pontinho aqui, ó, que eu girei um ângulo de 180 graus, não é isso? Que em radianos é π radianos, beleza? Se eu continuar girando aqui, ó, mais 90 graus, eu chego no 270 graus, que é o 3π sobre 2 em radianos. Se eu continuar, eu chego de volta aqui no zero, que vai coincidir com 360 graus, que é uma volta completa, né, ó, que em radianos é 2π. Então, a gente vai usar essas duas unidades de medida, o grau e o radiano, tá bom? Então, veja só, eu peguei um ponto qualquer aqui, né, peguei um ponto P, então esse ponto vai ter um ângulo associado a ele, que é esse ângulo θ que tá aqui de verde, ó, certo? Eu medi no sentido positivo, tá? Além desse ângulo θ, que já é suficiente para a gente identificar onde que está esse ponto está no plano cartesiano, ele vai ter coordenadas. Coordenada x e coordenada y, tá vendo? Ó, que tá marcado aqui pontilhadinho, certo? Aí que formou um triângulo retângulo, olha só, aqui ó, hipotenusa de vermelho, o ângulo verde aqui, o cateto aqui e outro cateto aqui. Observa o seguinte, o seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Essa hipotenusa mede 1, né, que é o raio do círculo trigonométrico, é 1. Então, o seno vai ser esse cateto oposto sobre 1. Só que esse cateto oposto mede quanto? Y, coordenada y, tá vendo? Ó? Por isso que o seno vai ser a coordenada y do ponto. E o cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? O cateto adjacente está aqui embaixo, ó, é a coordenada x do ponto. E a hipotenusa é 1. Por isso que o cosseno vai ser a coordenada x do ponto, certo? Então, agora, o nosso problema de calcular seno e cosseno se transformou em um problema de calcular coordenadas dos pontos, né? Então, para a gente calcular seno e cosseno, a gente vai utilizar esse sistema de coordenadas, certinho? Por exemplo, olha só, eu quero fazer o cosseno de 180 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar onde que está o ponto, né? Começando aqui no zero, ó, a gente vai girar 180 graus, aqui é o zero. Eu vou chegar aqui nesse pontinho aqui, não é, ó? E aí, esse pontinho, quais são as coordenadas dele no plano cartesiano? Isso aqui é o eixo x, não é? Se ele está em cima do eixo x, quer dizer que a coordenada y dele é 0. Como o raio aqui é 1 e está na parte esquerda do eixo x, aqui vai ser a coordenada menos 1. Então, a coordenada desse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1, 0. Concorda? Coordenada x, coordenada y. A coordenada x é o cosseno desse ângulo e a coordenada y é o seno. Pronto, ó. Cosseno é menos 1 e o seno é 0. Bem tranquilo, né? Vamos fazer do 90 graus, tá aqui em cima, ó. 90 graus corresponde a esse ponto. Por quê? Porque eu começo aqui no zero e vou girar 90 graus no sentido positivo. Vou chegar aqui. Esse ponto está em cima do eixo y. Então, a coordenada x desse ponto é 0. E a coordenada y dele é 1. Porque o raio desse círculo é 1, né? Então, aqui, ó, cosseno é coordenada x, é 0. E o seno é coordenada y, é 1.
Tá vendo? Então, esses pontos extremos, né, que a gente fala, que é o 0, 90, 180, 270, a gente pode fazer usando essas coordenadas, que vai ser sempre 0, 1 e menos 1. São os mais tranquilos de a gente calcular. Não precisa decorar esses números não, gente. Você pode fazer a figura para te ajudar a lembrar, né? E dá para calcular dessa maneira mesmo, deduzindo pelas coordenadas, beleza? Agora a gente vai ver onde que vai cair o ponto associado a cada um desses ângulos aqui, ó. Onde que vai cair, em qual quadrante que vai estar os 150 graus? Vamos pensar. Eu começo medindo aqui no 0, ó. O 150, ele vai cair, depois do 90, né, ó, que é o 90, e vai cair antes do 180, concorda? 180 tá aqui, ó. Ou seja, ele vai estar no segundo quadrante, né? Ó, lembrando, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo, né? Normal, agora a gente já estudou em função, né? Plano cartesiano que a gente já conhece. Esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Normal. Então, o 150 graus vai cair por aqui, mais ou menos, né? Ó, 150. Vai estar em algum lugar aqui do segundo quadrante, ó, mais perto do 180, beleza? E o 230 graus, onde que ele vai estar? Depois do 180 e antes do 270 graus, que é aqui, né? Então, ele vai estar no terceiro quadrante por aqui, né? Ó, mais ou menos em algum lugar aqui, o 230, certo? E o menos 45, como é negativo, eu tenho que pegar aqui no 0 e girar no sentido anti-horário. Vai cair aqui, ó, no meio do quarto quadrante, ó, menos 45, né? E o menos 130, eu vou pegar aqui o 0 e vou girar 130 graus para cá. É isso? Então, ele vai cair aqui no terceiro quadrante. Concorda? E esse 780, como que eu faço, gente? Bem tranquilo. Você vai pegar o número quando ele for maior que 360 e vai dividir por 360 para você ver quantas voltas completas que vai dar. Tá ficando bem feio que eu tô escrevendo com o mouse aqui, viu, gente? O 780 por 360 vai dar 2. 2 vezes 360, 720. Vai sobrar 60 graus. O que significa? Eu vou dar duas voltas completas, ó. 360, girei. 360 de novo, girei. E mais 60. Tá vendo aqui? Então, 60 vai estar mais ou menos aqui, né, ó. Mais pra cima um pouquinho. Eu fiz um lugar bem ruim aqui. Vai estar no primeiro quadrante, tá? Que é o mesmo ponto do 780. Ou seja, gente, vai ter um monte de valores que vão coincidir com outros, vai cair no mesmo lugar. Quando dois ângulos caem no mesmo ponto, a gente chama de arcos côngruos, tá? Eita, eu escrevi o negócio aqui logo aqui em cima. Arcos côngruos. Eu sempre faço isso, né, gente? Eu escrevo onde que eu vou colocar a coisa depois. Vê se tá dando para ler. Arcos côngruos são ângulos que coincidem no mesmo ponto do ciclo, beleza? Então, 780 é côngruo com 60. Agora eu vou fazer usando radianos, tá? Quando não tiver escrito a unidade de medida, galera, é radianos. Por quê? É o mais usual, né? A gente trabalhar aqui com trigonometria vai ser essa unidade de medida para radiano. Lembrando que π radianos correspondem a 180 graus. Ou seja, o π radiano é o ângulo de meia volta. Como que eu vou achar o 3π sobre 4? Vai fazer assim, ó. Tá vendo o π aqui? Você vai dividir em 4 partes e vai contar 3. Então, divide pelo de baixo e conta pelo de cima, tá? É uma fração, né? Uma fração do π. Só que o π é meia volta, é isso aqui, ó, metade da sua circunferência. Então, essa metade eu vou dividir em 4 partes, ó. Já tá dividido em 2, né? Vou dividir mais no meio aqui. Finge que tá no meio, viu, gente? Então, esse aqui, ó, é o 1π sobre 4. É a primeira fatia, porque aqui é o 0, né? Lembrando que esse pontinho é o 0. Esse é o 2π sobre 4, esse é o 3π sobre 4, tá? E esse aqui é o 4π sobre 4, que é o π, beleza? Então, o 3π sobre 4 está no segundo quadrante, ok? E o 5π sobre 4, gente, o que eu faço? Como eu tô com 5 fatias e eu só tenho 4 fatias aqui em cima, eu divido a parte de baixo também em 4. Aqui embaixo também mede π. Aqui é o 4π sobre 4, aqui é o 5π sobre 4, ó. Tá onde? No meiozinho ali, ó, do terceiro quadrante, beleza? Então, quando for em radianos, é até mais fácil. Você vai considerar que o π
é meia pizza, meia bolinha, e vai dividir essa meia pizza pelo denominador e vai contar pelo numerador. Beleza? Vamos ver mais exemplo aqui? Como é que eu faço para dividir a minha meia pizza em 3 partes, gente? Aqui já é um pouquinho chato, porque o eixo Y não vai participar da divisão, não, tá? O eixo X sempre, né? Não tem como, porque ele é o ponto zero aqui. Então, ele tem que sempre fazer parte. Começa a dividir por aqui. Então, eu vou dividir essa meia pizza em 3 fatias iguais. Finge que estão iguais, né, galera? Então, aqui, ó, 0, 1 π sobre 3, 2 π sobre 3, 3 π sobre 3, aí divide a parte de baixo, ó. 4 π sobre 3, 5 π sobre 3, 6 π sobre 3. Entendeu o que é o negócio? Então, eu dividi em 3 partes e contei 4, ó. Certinho? O eixo Y, nesse caso, não vai entrar nessa história. Então, o 4 π sobre 3 ficou aqui no terceiro quadrante. E o menos π sobre 3, quem é esse, gente? Muito fácil, ó. É só eu pegar o 0 e pegar a primeira fatia aqui para baixo, ó. Esse ponto aqui, ó. Ou seja, o menos π sobre 3 é o mesmo, é côngruo com o 5 π sobre 3. São arcos côngruos, tá vendo, ó? Negativo e um positivo. Certinho? E o 5 π sobre 6, gente, como é que eu vou fazer? Eu dividi minha metade da pizza em 3 partes. Agora eu vou dividir em 6, tá? Eu vou dividir cada uma no meio, ó. Aqui no meio. Aí agora o eixo Y vai fazer parte, ó. Tranquilo, ó. Não é? E vou contar 5, ó. 0, 1 π sobre 6, 2, 3, 4, 5. Vai estar aqui, ó. 5 π sobre 6. Tá aqui no segundo quadrante. Certinho? Tranquilo? Então, não precisa transformar em graus. Mas se você quiser transformar em graus, o π radiano você coloca 180 graus e faz a conta em graus, se você preferir. Mas eu até prefiro radiano, eu acho que é bem prático ficar fazendo as fatias de pizza. Ah, ficou repetido aqui o 5 π sobre 6. E o 13 π sobre 6, ó, mesma coisa. Vão dividir cada metade da pizza em 6 fatias, olha. 6 em cima e 6 embaixo. E vamos contar 13, beleza? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro, vai dar 12, né, a primeira volta. 13 vai estar aqui, ó. É o arco côngruo com o π sobre 6. Tá vendo? Ó, 13 π sobre 6 é côngruo com o π sobre 6. Certinho? Tranquilinho, galera? Então, localizar esses pontos é muito importante para calcular o seno e cosseno, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer simetria em relação ao primeiro quadrante. Você vai observar o menor ângulo que forma com o eixo X. Então, você vai pegar o ângulo que você quiser, né? Calcular, vai colocar no ciclo. Por exemplo, o ângulo é 150 graus, a gente sabe que vai estar no segundo quadrante aqui, ó. Mais ou menos aqui, não é isso? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos copiar esse ângulo no primeiro quadrante, o ângulo que forma com o eixo X, ó, o menor. Então, no caso aqui, eu vou inteirar até chegar a 180, né? Que aqui é o 180, ó. 150 para 180 não são 30 graus? Vamos copiar o 30 no primeiro quadrante, ó. Então, esse 30 é o simétrico do 150 no primeiro quadrante. Tá vendo aqui? A simetria é aqui, ó. Esse ângulo igual a esse. Se você estiver no primeiro quadrante, você vai chegar para os 180 graus. Se você estiver no segundo, no terceiro quadrante, você vai chegar para os 180 também, tá? Sempre no eixo X. Se você estiver no quarto quadrante, você vai chegar no 360, tá bom? Chegar para o eixo X, para você descobrir o ângulo que é simétrico, ok? Por exemplo, ó, o 240, onde que ele tá? Tá mais ou menos aqui, né, ó, no terceiro quadrante. Você não vai vir para o 270, não. Você vai vir para o 180, ó. Vai faltar 60 graus, não é isso? Para chegar em 180 aqui? Então, você vai copiar o 60, ó. Ele é o simétrico, olha só. Tá vendo? Ele é o simétrico, beleza? E o 330? 330 tá mais ou menos aqui, né, ó. Nós vamos aproximar do 360 para a gente descobrir o ângulo, ó. Quanto que falta? Falta 30, não é isso? Copia o 30 aqui no primeiro quadrante, ó. O 30 será o simétrico no primeiro quadrante.
Por que nós vamos fazer essa simetria em relação ao primeiro quadrante, gente? Porque a gente vai precisar de ângulos do primeiro quadrante que a gente conhece, né? Que é o 30, o 45 e o 60, que nós conhecemos os valores, beleza? E o menos 225, quem que é esse, gente? Vamos pegar aqui o zero, vamos girar 225 no sentido contrário aqui, para baixo. Menos 90, menos 180, tá aqui, ó. Menos 225. Então, nós vamos chegar aonde aqui? No 180. 180 para 225 é quanto? 45, não é isso? Então, vou marcar o 45 no primeiro quadrante, ó. Então, o simétrico do 225 é o 45. Aliás, do menos 225, né? É o 45. Então, não tem problema se for negativo. Vai ser a mesma ideia, tá bom? Você vai colocar no quadrante e depois olhar a simetria. Em radianos, fica mais fácil ainda, gente. Olha só. Nós vamos dividir aqui, ó, a meia fatia em 4 partes, não é isso, ó? E eu vou contar 7. Então, vou ter que dividir a parte de baixo também, né? Então, vamos lá. Aqui é o 0. A primeira fatia é o 1π sobre 4. Ficou bem rabiscado aqui, né, gente? 2π sobre 4, 3, 4, 5, 6, 7. Vai cair aqui, ó. 7π sobre 4. Então, gente, o simétrico dele já está feito aqui, ó. É o π sobre 4 lá, ó. Tá vendo a simetria? Já tá pronta, já tá dividido. Então, em radianos tem essa vantagem. A divisão que você faz da figura já vai te dar o simétrico, entendeu? Por exemplo, 2π sobre 3, ó. Vou dividir o meu π em 3 fatias. Então, ignora o eixo y, né? Primeira fatia é o π sobre 3. E a segunda fatia é essa, que é o 2π sobre 3. Ou seja, quem que é o simétrico? O π sobre 3, que foi o que eu fiz primeiro. É esse aqui. Olha que tranquilo. E nós vamos usar essa tabela, tá vendo? Ó, 30 graus é o π sobre 6, né? Porque é 180 graus dividido por 6. O π sobre 4 é o 45 graus. O π sobre 3 é 60. E a gente tem o seno e o cosseno tangente, igual a gente está acostumado a usar nos nossos problemas de trigonometria. E dessa maneira a gente vai calcular, né, o seno, cosseno e tangente que a gente precisar. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu vou calcular, né, o valor do seno e do cosseno de 150 graus utilizando a simetria no primeiro quadrante e essa tabela dos ângulos notáveis que a gente acabou de ver, tá? Então, como a gente viu anteriormente, o simétrico do 150 graus, olha, no primeiro quadrante é o 30 graus, né? E aí, eu vou olhar o seguinte... O seno é a coordenada y do ponto e o cosseno é a coordenada x, não é isso? E aí, como o 150 está no segundo quadrante, a coordenada x, a coordenada y é positiva, olha só, tá vendo o pontilhadinho ali que eu coloquei, ó? Coordenada y daquele pontinho caiu na parte de cima do eixo y, que é a parte positiva, certo? E a coordenada x, olha, que a gente vai para o eixo x, caiu na parte esquerda, que é negativa, ou seja, o seno é positivo e o cosseno negativo, porque o seno é o y e o cosseno é o x, tá vendo, ó? Beleza? Então, essa é a questão do sinal que a gente vai olhar pelo quadrante, beleza? De acordo com os eixos, né? As coordenadas. E o valor mesmo numérico, né, do seno e do cosseno, a gente vai usar o do 30 graus, que é o simétrico. Então, a gente vai pegar o valor da tabela do 30 para o seno, ó, positivo, e pegar o cosseno do 30 e colocar o sinal negativo aqui para o 150, certinho? Só isso a gente vai fazer, gente. Identificar o quadrante para saber os sinais e identificar o simétrico para olhar na tabela o valor numérico. Bem tranquilo, né? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vou fazer esse daqui escrevendo aqui mesmo, gente. Eu vou pegar o roxinho, ficar mais escuro. Isso fica muito clarinho. Eu vou pegar o cosseno e o seno do 120 graus. Então, vai ser bem parecido, ó. O 120 graus tá mais ou menos aqui, né? No segundo quadrante também. Tá vendo, ó? É aqui. O simétrico dele, ó, 120 para 180 é quem? 60. Então, eu vou usar a tabela do 60, tá? E o sinal, ó, como ele está no segundo quadrante... O seno, que é a coordenada y, é positivo e o cosseno é negativo.
Então, eu vou usar o cosseno de 60 com sinal de negativo, ó, que vai dar menos meio. E o seno de 60 com sinal positivo, que é raiz de 3 sobre 2. Tranquilinho? Vamos fazer agora do 210 graus. Ó, 210 tá aqui no terceiro quadrante, ó, um pouquinho depois do 180 graus, né? 210 para 180 não é 30? Então, o simétrico é o 30. Quer dizer que eu vou usar a tabela do 30 graus, tá bom? E os sinais aqui, gente, ó, coordenada X caiu na parte esquerda, negativa. Coordenada Y caiu na parte de baixo, negativa. Então, os dois aqui vão ser negativos, ó, tanto o cosseno quanto o seno. Sempre no terceiro quadrante vai ser assim. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ó, eu coloco o valor da tabela do 30 e o seno do 30, meio. Tranquilo? Mais um exemplo agora em radianos. 7π sobre 4. Então, vou dividir o π, que é a meia volta, em 4 partes, ó. Os eixos fazem parte da divisão aqui. E eu vou contar 7, né? Igual a gente fez nos exemplos anteriores, ó. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui, ó. Esse pontinho que é o 7π sobre 4, né? E o simétrico no primeiro quadrante é o primeiro que eu escrevi, que é o π sobre 4. Primeira fatia, 1π sobre 4. Que lá na tabelinha é 45 graus, né? 180 dividido por 4, 45. É até bom você escrever a sua tabela já em graus radianos, igual eu fiz aqui, para facilitar a sua vida na hora de resolver as questões na prova, né? Agora, vamos olhar os sinais aqui, gente. No quarto quadrante, olha, o seno é negativo, ó, a coordenada Y é negativa, caiu aqui na parte de baixo. E a coordenada X, ó, caiu na parte da direita, que é positivo. Então, o cosseno vai ser positivo, você vai usar a tabelinha do 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno vai ser negativo, também raiz de 2 sobre 2. Tabelinha do 45. Tá ficando muito feio ver os números aqui, gente, mas vê se tá dando pra entender. Acho que sim, né? Tranquilinho? Essas duas relações fundamentais, a gente até já tinha visto, né, na parte de trigonometria no triângulo retângulo, mas agora a gente vai usar mais, né, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1, e a tangente de um ângulo é o seno dele dividido pelo cosseno. A gente pode calcular a tangente sempre assim, ó. Se você quiser calcular sempre dessa maneira, pode. Não é difícil. Pode também calcular no círculo trigonométrico com o eixo da tangente, que nós vamos ver aqui mais tarde, tá? Mas se você quiser guardar essa fração e fazer sempre assim, para você não ter que se preocupar com outro eixo no círculo, também dá certo, né? Vamos ver um exemplo aqui de utilizar essa relação fundamental. Eu tenho o cosseno de um ângulo, que é menos 3/4. Esse ângulo é do terceiro quadrante e eu quero saber o seno dele. Então, primeira coisa, essa informação do terceiro quadrante é para eu saber o sinal da minha resposta. Porque no terceiro quadrante o cosseno e o seno são negativos, né? Aí vai ficar como, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aqui eu vou elevar ao quadrado o menos 3/4, tá? E vou ficar com a fração aqui, ó, vou fazer MMC, passei para lá, então deu 9 sobre 16, vou passar subtraindo, 1 menos isso, fiz MMC, deu isso aqui. Aí, nessa situação aqui, que eu tenho que fazer? Vai dar y ao quadrado, deu 7 sobre 16, vai dar mais ou menos a raiz desse número, certo? Eita, ficou sem o mais ou menos aqui, deixa eu colocar. Então, deu mais ou menos a raiz de 7 sobre 4. Só que aí, como ele está no terceiro quadrante, ó, eu tenho que colocar o sinal negativo. Então, minha resposta vai ser o quê? O seno desse ângulo vai ser menos raiz de 7 sobre 4. Isso aqui que é o valor do seno desse ângulo, certinho? Então, presta atenção aí no sinal, né? Quando for o caso de ter informação do quadrante. Se precisasse calcular a tangente, a gente ia fazer o quê? Dividir esse número, menos raiz de 7 sobre 4, por menos 3/4. Né? A tangente vai dar positiva nesse caso aqui. A gente faz divisão das frações, também é bem tranquilo de calcular.
Belezinha? Resumindo então os sinais aqui, gente, são os sinais dos eixos mesmo, tá? O seno, ó, vai olhar o sinal do eixo Y. O eixo Y ele é positivo na parte de cima, no primeiro e segundo quadrante, e negativo na parte de baixo. O cosseno é o eixo X. O eixo X é negativo na parte esquerda e positivo na parte direita. E a tangente, você pode fazer o jogo de sinal do seno com cosseno, ó. Positivo com positivo dá positivo, porque ela é a divisão, né? Aí no segundo quadrante, positivo com negativo deu negativo, ó. Terceiro quadrante, negativo com negativo deu positivo. E quarto quadrante, negativo com positivo deu negativo. Você pode olhar o sinal da tangente dessa maneira, tá bom? Exemplo, quero saber se esse número x aqui, ó, que é resultado desse tanto de continha, essas multiplicações, divisões, quero saber se ele é positivo, negativo ou nulo. Então, nós temos que saber o sinal de cada um desses números aqui, ó. Vamos lá. Seno de 100, onde está o 100? Ó, 100 está por aqui, ó, pouco depois do 90. O seno aqui é positivo, ó. Então, esse primeiro número aqui, ó, eu não sei quanto que é, mas eu sei que é um número positivo. Tangente 210. 210 está aqui, ó, no terceiro quadrante, ó. Aqui está o 210. O seno e o cosseno aqui são negativos, então a tangente fica positiva. Negativo com negativo, positivo. Então esse número é um número positivo, tá bom? Aqui é o 100. Deixa eu fazer aqui meu desenho. 240, tá por aqui, ó. 240, mais aqui para baixo. Eu quero cosseno. O cosseno é a coordenada x, é negativo. Ali no terceiro quadrante, ó, tá na parte esquerda. Então, esse número aqui é negativo, ó. O cosseno de 180, 180 é exatamente aqui, ó. O cosseno de 180 é menos 1, né? Então, é negativo. A gente sabe o valor exato, que é tranquilo, é menos 1. E o seno de 270, 270 graus, tá aqui embaixo, ó. O seno de 270 é menos 1 também. Então, é negativo. Certo? Então, resumindo aqui, ó. Lá em cima ficou positivo, lá embaixo ficou negativo, a divisão fica negativa. Então, esse número x é um número negativo. Eu não sei o valor numérico dele, mas o sinal é tranquilo a gente descobrir. Como eu tinha falado, a tangente no círculo trigonométrico, a gente tem um eixo próprio para ela. Como que é o eixo da tangente? Ele é um eixo paralelo ao eixo y, igualzinho ao eixo y, com a mesma orientação. Quer dizer, positivo para cima e negativo para baixo, tá? E aí, o que eu faço com a tangente? Eu vou pegar o ponto, por exemplo, se eu tiver no segundo quadrante aqui, ó, você vai fazer a simetria normalmente, né, para você descobrir o ângulo que você vai usar na tabela, igual você faz com seno e cosseno. E para você olhar o sinal da tangente, você vai fazer assim, ó, você atravessa passando na origem. Se cair lá na parte de baixo, ó, é negativo. Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa. Você faz uma reta. Se você estiver aqui no terceiro quadrante, vamos supor que você está num ponto aqui, ó. Você faz a simetria para você achar o ângulo, faz uma reta passando na origem, ó. Essa reta não vai cair na parte de cima do eixo da tangente, então é positivo, né? E no quarto quadrante a tangente vai ser negativa também, no primeiro quadrante positivo, tá? Então esse eixo aqui, ele é mais para olhar o sinal também, né? Uma outra maneira de olhar o sinal sem ser dividindo o seno pelo cosseno. Também é tranquilinho de usar e fica aí a seu critério, o jeito que você preferir. E a simetria em relação ao primeiro quadrante não tem diferença nenhuma do cálculo do seno, cosseno e tangente, né? É o mesmo ângulo, né? Vamos fazer um exemplo, ó, tangente de 300 graus. Onde que está o 300 graus? Está aqui, ó, pertinho, mais perto do 270 do que 360, né? Mais ou menos aqui, ó. O 300, para eu saber o ângulo do primeiro quadrante, eu tenho que chegar no eixo X, então falta 60 graus. Então, meu simétrico é o 60. Isso quer dizer que eu tenho que usar a tangente dos 60 graus, não é isso? Só que o eixo da tangente está aqui, ó. Se eu tô aqui no 300, eu vou chegar na parte de baixo, ó. Então, a tangente é negativa, tá vendo? É o valor da tangente dos 60, porém negativa, né? Então, vai dar menos raiz de 3, ó. Certinho? E o 5π sobre 4, onde que ele tá? Vamos olhar qual quadrante que ele vai cair. Eu vou dividir o meu π em 4 partes. Deixa eu pegar outra cor aqui, porque eu só pus uma bolinha. Vou pegar o verdinho, ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Tá aqui, ó. Ele está no terceiro quadrante, tá?
O simétrico é o primeiro que eu escrevi, que é o π sobre 4, que é o 45 graus, que a tangente dele é 1, né? E a tangente do 5π sobre 4 vai ser a mesma, ó, porque é essa reta aqui que eu vou chegar lá, ó. Vai ser positivo também, igual a 1. Certinho? Bem fácil, né? Então tá bom, gente. Última coisinha aqui da nossa aula são essas definições aqui. Não é muito comum de cair, tá? Mas como é uma coisa bem simples, é só uma definição mesmo, que se aparecer na questão você vai saber fazer, né? Então eu coloquei. O que é a secante? Vai que em algum problema eles estão falando da secante de algum ângulo. É o inverso do cosseno, tá? Então, sei lá, se o cosseno do ângulo é meio, como é os 60 graus, a secante é o inverso de meio, que é 2. Só você inverter a fração mesmo, tá? A cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente, tá bom? Então, é bem tranquilo de calcular se precisar, mas não é muito comum de aparecer e no Enem, né? Não apareceu ainda. Mas alguns vestibulares mais tradicionais cobram essas expressões. Belezinha? Então é isso, gente. Até a próxima.